Juízes 6, escritura bem conhecida de todos nós. Juízes 6, verso 12 e 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou, nos deu na mão dos medianitas. Amém. É aqui, né? Vamos orar mais uma vez, soberano Pai. Obrigado, Senhor, por podermos ler a Tua palavra. E agora, Senhor, que o Senhor vivifique ela em nossos corações. Que Teu Espírito Santo nos dê a unção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, posso tomar vossos assentos? Gideão fez essa pergunta, né, ao anjo: o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Porque nós sabemos, né, sabemos a história, o porquê que Israel está vivendo em dias tão terríveis, né? E tudo que eles plantavam, os medianitas vinham e levavam. Então Israel estava vivendo uma época muito difícil. Isso está em Gênesis 6, verso 1. O porquê que eles estavam nessa situação. Verso 1 de Juízes 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Agora você imagina, né? 7 anos plantando e sem colher. Colher colhiam, né? Mas não podia desfrutar da colheita. O inimigo vinha, os medianitas vinham e levavam toda a colheita, toda a plantação deles, né? Porque eles colhiam, o inimigo levava, os medianitas levavam. Mas por quê? Porque fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E cabe cada um de nós, né? Às vezes nos perguntar a nós mesmos. Às vezes nós temos que nos colocar um espelho na nossa frente, né? E perguntarmos a nós mesmos, né? O que eu estou fazendo aos olhos do Senhor? Você quer o bem ou o mal? Veja, Israel estava fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas. O Senhor permitia vir o juízo sobre eles, porque eles tinham feito o que era mal. Por isso que eles estavam naquela condição, que tudo que eles plantavam, os medianitas vinham e levavam. E não só a plantação, se você continuar lendo ali o livro de Juízo, você vai ver, e também as ovelhas, o gado, tudo, eles levavam tudo que tinham, né? E uma grande mensagem não te enviei, o parágrafo 31, e diz: você não pode fazer algo errado e ficar impune, porque Deus é um Deus justo. Tem pessoas que dizem: não, mas Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele é justo. Então, uma grande, você não pode fazer algo errado e ficar impune, porque Deus é justo. Agora, Israel não era o povo de Deus. Deus não tinha dito para Israel que onde eles colocassem a planta dos seus pés, eles seriam abençoados, seria deles. Disse. Agora, se é que Deus não era poderoso para cumprir a sua palavra? Deus era. Mas, porque eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, eles estavam adorando a outros deuses. E Deus não permite você servir a dois senhores, ele e a outro ao mesmo tempo, porque não tem como, né? Não tem como servir, a Bíblia mesmo diz, não tem como servir a dois senhores. Ou você vai amar um e vai aborrecer a outro.
Então nós preferimos amar ao Senhor, né? Aleluia. Agora ele apenas para ser justo, ele deve cumprir suas leis. E lei sem penalidade não é lei. Não adianta ter uma placa ali de trânsito ali, né? É a Conde de Porto Alegre, essa rua aqui, né? Dizendo que é 30 por hora ou 40 por hora, se não tiver ninguém para aplicar a lei ali, né? Quem é que vai respeitar se tiver só uma placa dizendo que é para andar 30 por hora? Ninguém respeitaria. Agora, se tem uma lei e alguém que fiscaliza aquela lei, as pessoas começam a respeitar, né? É que nem colocar um pardal. Se você sabe que tem um pardal em tal lugar e sabe que não está funcionando, depois que você descobre que não está funcionando, pode dizer que passar por 30, 40, 50, ninguém obedece, tudo passa a alta velocidade. Mas deixa chegar uma cartinha bonita com uma foto do carro, né? Aí na próxima vez vai passar por ali, aquela fotinha sai cara, né? Não é barata a fotinha, né? É a foto mais cara que existe, né? E é uma cartinha que muito já recebi, né? É ruim de receber, né? Mas, às vezes, principalmente quando a gente viaja para lugares que a gente não conhece muito, né? Acaba, às vezes, passa alguma placa despercebida e cai num, né? Mas depois que você sabe que tem ali um pardal que está funcionando, você nunca mais vai fazer isso, né? Uma vez eu levei uma multa por ultrapassar faixa dupla. Mas era um lugar, não tinha nada. Assim, faixa limpinha, o carro 60 por hora na frente. Eu olhei, pô, não vem nada, passei. Não é que a polícia estava na frente, mas foi eu passar e eles já mandaram encostar. 1.300 ou 1.200, uma coisa assim. Agora pode andar a 20 na frente, faixa dupla, não. Não, agora é respeito. Mas se não tivesse alguém que aplicasse, né, a lei, ninguém respeitaria. A gente fala por nós mesmos. Não é assim? Se não tem alguém que corrija, que aplica a lei, a gente não obedece. E assim nas coisas de Deus. Se Deus às vezes não permite algo vir sobre nós, por nós fazer algo que não é correto, a gente fica fazendo o incorreto. Então, lembrando, se há um semáforo na rua que dispare, aquilo é uma lei para você parar. Então, se você avançá-lo e não houver penalidade na lei, então não é mais uma lei, vê? Não deveria nem haver um semáforo ali. E se Deus começa a mostrar algo diante de você, e Ele diz que o que você está fazendo é errado, e você quebrar a lei de Deus, que te avisa, então há uma penalidade que deve ser pago. E por isso que então Israel estava vivendo daquela maneira. A permissão de Deus era o juízo de Deus caindo sobre eles. Por quê? Porque Deus é amor e Ele queria que eles voltassem para Deus. Alguém diz, não, mas que amor é esse? Vamos deixar 7 anos Israel nessa condição? Mas sim, porque Deus queria eles perto dele, né? E Deus nos quer perto dele. Como tem aquele quando estou pertinho dele, né? Pertinho de Deus. E é tão bom estar pertinho dele, né? É diferente quando você está perto de Deus, né? Aleluias. Então, se você quebrar a lei de Deus, que te avisa e dá uma penalidade, deve ser pago. Você deve fazê-lo, você tem que fazê-lo, você tem que pagar a pena. Então, se um homem transgride a lei de Deus e continua a fazê-lo, então não culpe a Deus se algo acontecer com você, vê? Se você está perdido, você não pode dizer, bem, foi culpa de Deus. Ah, eu estou perdido, foi culpa de Deus. Não, se estamos perdidos é culpa nossa, né? Nunca vai ser culpa de Deus, porque Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, mas às vezes nós que nos afastamos, né? Mas aí o que aconteceu? Então veio o juízo de Deus sobre Israel. Aí eu vou pular um pouquinho aqui na escritura, Juízes 6, verso 6.
E assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja aqui o que aconteceu. Aí eles clamaram ao Senhor. Se lembraram, mas nós temos um Deus que é o socorro bem presente na hora da angústia. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, veja, por que eles clamaram? A Bíblia está mostrando bem claro, né? Por causa dos medianitas. Por causa da opressão, por causa do problema. Aí eles clamaram a Deus, né? E enviou o Senhor um homem, profeta, não era qualquer homem, não, um profeta, aos filhos de Israel, que ele lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Veja, um profeta ele nunca vem quando as coisas estão tudo bem, não. É quando as coisas estão indo mal, Deus envia seus profetas para advertir. Por isso que no tempo do fim, tinha que ter uma mensagem profética na terra. Por quê? O sistema todo religioso saiu da vontade de Deus. Então Deus tinha que enviar uma mensagem profética no tempo do fim para trazer de volta, para divertir o povo. E veja aqui, desses dias aqui do Gideão, Deus enviou ali um homem, profeta aos filhos de Israel. Ele disse assim do Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da terra da casa de servidão. Vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, mostrando o que Deus tinha feito para eles, né? E eu os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então Deus enviou ali um homem, profeta, seu profeta, para quê? Para divertir o povo. Para mostrar ali o quanto Deus tinha feito, que era Deus que tinha colocado eles naquela terra, com um braço forte, tinha tirado eles do Egito, colocado naquela terra que emanava leite e mel. E tinha dito para eles, não tem mais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz, não deram ouvido à minha voz. Então foi uma mensagem de advertência. Em outras palavras, ali aquele profeta estava dizendo, volte para Deus. Tire esses deuses dos amorreus do meio de vós aí, né? Mas não destes ouvido. E o povo não deu ouvido. Então, veja o porquê, né, de estar naquela situação. No verso 11. Então o anjo do Senhor veio, depois do quê? Depois que ele viu o seu profeta. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, sua Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Gideão ele estava ali tentando salvar o trigo da mão dos midianitas, né? O irmão Brana diz aqui na mensagem, a mesma mensagem que eu estava lendo, não te enviei eu, parágrafo 58. Agora Gideão, quando ele estava malhando o trigo, sem dúvida que a mensagem do profeta estava passando por seu coração. Aleluia. Essa mensagem, ela tem que estar passando em nosso coração, né? Não é só numa partilheira, tem que estar passando no nosso coração. Nós temos que estar remoendo ela. Amém. Aleluia. Então veja que o irmão Brando diz aqui, sem dúvida que a mensagem do profeta estava passando por seu coração, o coração de Gideão. O que o profeta tinha dito, né? Estava passando em seu coração, estava remoendo aquilo. Aí começou a pensar, mas é mesmo. Foi Deus que tirou o povo de lá do Egito, nossos pais de lá. Foi Deus que guiou eles pelo deserto. Foi Deus que fez tudo, que proveu alimento no deserto, proveu roupa para eles. Seus sapatos não gastavam porque lá não tinham de comprar sapato no deserto.
E foi tudo Deus que proveu. E Gideão ali tentando salvar o que podia e meditando naquilo que o profeta tinha falado. Aleluias. A mensagem de um profeta é para os filhos de Deus, né? Não é para qualquer um. Quando você ouve a mensagem do profeta, você começa a amanhã, mas sabe que tem razão essa mensagem? Aí você começa, mas sabe que o que o profeta falou é a verdade? Amém. Aleluias. Isso que estava passando no coração, né, de Gideão. E o que o profeta disse. E o profeta de Deus, e ele remoendo aquilo, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Eu sou o que vos trouxe do Egito. Eu sou o que vos deu o que tendes. Volte para mim. Essa era a mensagem, né, do profeta. E Gideão estava meditando, ele trabalhando, fazendo o que podia e meditando. O profeta veio e trouxe a mensagem dizendo-lhes para se lembrar de que Deus é Deus. Aquela mensagem ali daquele profeta era para mostrar para eles, lembrar a eles, né, que Deus é Deus. E o que essa mensagem vem fazer para nós, irmão? Mostrar que Deus é Deus. Mostrar que Deus não tem mudado. Mostrar que Deus continua operando hoje. Mostrando que Deus ainda existe santidade do seu povo. É isso que essa mensagem vem fazer. E ali ele meditando, né? Aquela mensagem dizendo-lhes para se lembrar de que Deus é Deus. E Ele é o mesmo Deus que os libertou. E para eles apenas retornar, era para apenas eles retornarem para Deus. Era apenas isso. Agora, essa não seria uma mensagem para hoje? Que coisa, certamente seria. E graças a Deus que Deus tem enviado essa mensagem, né? Aleluia, nos mostrando quem nós somos, lembrando quem nós somos, lembrando quem é Deus, o poder que tem nosso Deus, e mostrando quem nós somos, que somos filhos e filhas de Deus. Essa mensagem veio para nos posicionar em Cristo. Essa mensagem não veio para criar mais uma igreja, mas veio para posicionar a noiva do Senhor, na palavra. Posicionar em Cristo. E Deus quer nós posicionados nele. Não numa igreja, mas posicionados nele. E que possamos estarmos posicionados nele. E essa foi a mensagem de Deus ali nos dias de Gideão. E Gideão ouviu essa mensagem e aquilo calou lá no coração dele. E ele começou a lembrar, mas tu que é feito de suas maravilhas, Senhor? Por que estamos nessa condição? Olha, ele começou a meditar e começou a ver o porquê, né? Porque o profeta veio para mostrar ao povo o porquê que eles estavam nessa condição. Aleluias. Vamos continuar a escritura de Juízes aqui 6. No verso 12. Nós tinha lido até o 11, né? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Por que era um varão valoroso? Porque ele tinha ouvido, né, a mensagem do profeta e estava meditando ali. Mas Deus é o Deus dos nossos pais. Deus é o Deus que operou no passado. E se ele operou no passado, também ele pode operar hoje. Aleluia, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram. Veja, aquela mensagem do profeta fez ele lembrar do que Deus tinha feito para eles lá atrás. Essa mensagem nos leva de volta lá atrás. Aleluia, nos leva de volta à mesma fé dos nossos pais apostólicos. Nos leva de volta para o que Deus fez lá no passado, para mostrar que Ele é real ainda hoje, Ele continua o mesmo. Aleluias. Porém agora o Senhor nos amparou, nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Usa esse ânimo que tu tem, essa fé
que Deus operou no passado, e usa essa fé porque Ele pode operar também hoje. Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Porventura sou eu que estou te enviando, Gideão? Então vai nessa tua força, porque sou eu que estou te mandando. Em outras palavras, vou te mostrar que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele é real hoje. Mas não seja desanimado, seja um varão valoroso. Às vezes nós ficamos, onde é que está o Deus que operou lá em Atos? Ele está presente hoje. Às vezes nós que nos entregamos, né? Mas que possamos ser varões valorosos, porque a mensagem do profeta já veio para nos mostrar o quanto esse Deus é poderoso, né? Amém. Aleluias. Então vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Porventura não sou eu que estou te enviando? Mas qual foi a primeira coisa? Eu vou pular aqui, não vou ler tudo. A primeira coisa que Gideão teve que fazer para ver os milagres de Deus, para ver as maravilhas de Deus, ele teve que cortar ali o bosque, né? E quebrar ali, tirar aquele altar de Baal que tinha ali, que pertencia até seu pai mesmo, o pai de Gideão que tinha levantado aquele altar ali. Veja, então aqui no verso 27, eu não anotei, mas eu creio que é Juízes 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como que o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantou-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. Agora um altar para o Senhor. Eles estavam com o altar para um Deus Baal, para um Deus estranho. Como que Deus ia operar? E quantas vezes nós estamos com o altar para Deus estranho? E às vezes queremos que Deus opere. Como que Deus vai operar dessa maneira, né? Mas, depois que ele fez tudo isso, Deus mostrou o seu poder, né? Gideão com apenas 300 homens. Os medianitas eram mais de 120 mil. O que 300 homens vão fazer para uma multidão de 120 mil? Mas não era só Gideão com aqueles 300 homens. Era o Deus Todo-Poderoso. Porque agora é edificado um altar a Deus. E que possamos nós edificar um altar a Deus. E o Branco continua dizendo, Deus ainda é Deus. E Deus provou para Gideão que ele é Deus. Deus é o Deus que era no Pentecoste. Deus é o Deus que era na sarça ardente. Deus é o Deus que abriu o Mar Vermelho. Ele continua Deus, é Deus ainda. Por que é que nós nos preocupamos com bombas de hidrogênio ou abrigos de radiação, seja o que for, que o homem possa fazer, se nós temos um Deus tão grande? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém. Mas veja que Israel teve que clamar a Deus. E quando clamou, Deus enviou seu profeta, advertindo para eles, lembraram o que Deus tinha feito, mostrando que Deus era Deus ainda. E aí depois o anjo do Senhor apareceu a Gideão ali. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele ainda é o Deus de Abraão, Isaque, Deus de Davi. Certamente Ele ainda é Deus. Nós queremos ouvir a palavra, somos gratos por ouvir a palavra, e encontramos que é assim, sim Senhor, Ele é a rocha, a torre forte, e Ele é um abrigo no tempo da tempestade. Então Ele é o nosso abrigo. Os justos correm para esta torre e estão seguros. Se você tem corrido para essa torre que é Cristo, você tem segurança, né? Sim, eles estão seguros, é certo, Ele está em seu lar, Ele é chamado seguro pelo Juiz Supremo, isto é certo, que Ele está seguro. Os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças. Ele é a casa de refúgio. Então, onde é que estão as suas maravilhas? Isso que Gideão estava perguntando, né? Se o Senhor é conosco. As maravilhas do Senhor só estavam dependendo de Israel. Como se voltaram para Deus. Edificaram um altar para Deus e adoraram ao Senhor. E Deus desceu e operou as suas maravilhas. Vamos orar nesse momento? Aleluia. Quem quiser orar no altar.